Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre anatomia peritoneal. Como é que a gente vai usar essa anatomia peritoneal para identificar as estruturas que compõem a cavidade abdominal nos exames de imagem. Vamos lá? Então, a gente sabe que o peritônio é essa camada única e contínua de células, né? Então, nós temos aqui o peritônio parietal, que vai revestir toda a cavidade abdominal. O que está atrás do peritônio é chamado de como? Retroperitônio. E aí o peritônio parietal vai revestir a cavidade abdominal e ele vai formar essas dobras que vão revestir órgãos, que é o peritônio visceral. Então nós temos aqui, ó, o fígado, nós temos aqui o pâncreas e nós temos aqui o baço sendo revestido pelo peritônio visceral. Essas dobras de peritônio que se juntam, né, para fixar um ligamento na parede abdominal, são chamadas de ligamento. Então, o peritônio, essa membrana serosa basal que reveste anteriormente as paredes do abdômen, refletindo sobre as vísceras dessa cavidade, certo? Temos o peritônio, então, a cavidade peritoneal, e aí vamos ter o peritônio visceral e o peritônio parietal, tá? Os ligamentos omentos e mesentérios são vias de disseminação de processos patológicos. Então, nós temos os ligamentos como dobras de peritônio que suportam uma estrutura na cavidade abdominal. O mesentério é a camada dupla de peritônio que envolve um órgão e o conecta na parede abdominal. E o oumento é o mesentério que se estende do estômago até órgãos adjacentes. Então, temos o aumento maior, que vai do estômago ao colo transverso, e o aumento menor do estômago até o fígado. Então, vamos dividir agora a dissecção da camada da cavidade abdominal. Aonde que nós vamos começar? Na parede. Na parede abdominal, a gente sabe que tem os retos abdominais com a sua aponeurose e a linha arqueada. Então, vamos ver isso. Então, isso aqui é a imagem do livro de anatomia. A gente vê os músculos do reto abdominal dividido, né? E a gente vê esse mesmo músculo aqui, ó. Então, esse é o reto no corte coronal do estudo tomográfico, reto abdominal. E no corte axial? No corte axial, nós temos aqui a ponerose posterior e a ponerose anterior do reto abdominal direito. Então, aqui a gente tem, ó, pele, subcutâneo, certo? E aqui começa a parede abdominal. Então, nós temos o reto abdominal direito, o reto abdominal esquerdo. E qual que é a diferença entre esse reto abdominal e esse, ó? Olha principalmente aqui, ó. Qual a densidade que tem aqui? Gordura, certo? Então, essa gordura está aqui também. Ó. O que aconteceu com o reto abdominal? Ele está atrófico, paciente sedentário, acamado, lipossubstituído, a musculatura. Então, você vê que o reto diminuiu, então isso gera maior fraqueza da parede abdominal. E aqui a gente vê a linha semilunar e a gente vê que a musculatura da parede lateral não está igual ao do reto, né? Aqui temos ó, o transverso do abdômen, o oblíquo interno e o oblíquo externo. Tá? Essa é a linha semilunar. Então, a diferença entre o reto abdominal substituído e o reto abdominal normal, trópico. E o reto abdominal pode ter problemas. Esse aqui é um estudo sem contraste. Olha como a aorta não tem contraste. E a gente vê um hematoma na parede abdominal. A gente vê um hematoma aqui retroperitoneal. Então, o paciente provavelmente sofreu um trauma de alta energia nessa região, que pode ser um atropelamento, ou pode ser, por exemplo, ah, um choque direto caído de uma altura, né, batendo do lado esquerdo. E abaixo da linha semilunar, nós sabemos que não vai ter mais a ponerose do reto abdominal, então se tiver um hematoma aqui no reto abdominal, ele tende a cair para a cavidade. Aqui nós temos ó, a epiderme, a pele, nós temos aqui o subcutâneo, esse paciente com mais gordura subcutânea, e a gente vê que essa coleção de água, como é que eu sei que a água tem densidade de água igual aqui no líquor, ó. Isso aqui é o osso, isso aqui é água, certo? Água. E aqui a gente percebe que tem uma coleção que está em cima do reto abdominal. Olha, se você estivesse palpando aqui, ó, você ia sentir com a sua mão, certo? Aqui, você vai sentir um abalamento mole, amolecido aqui da parede abdominal, que é uma estrutura que está fora da cavidade peritoneal. É assim que eu digo no meu laudo de tomografia, que a lesão está fora da cavidade abdominal.
E aqui nós temos ó, o reto abdominal à direita, o reto abdominal à esquerda, e nós temos que eles foram tracionados lateralmente, tá vendo? E o que aconteceu? A gordura que estava aqui, ó, o que aconteceu com ela, sempre com a pressão intraabdominal é muito grande, jogou essa parte da gordura para fora, formando o quê? Uma hérnia. Igual nós temos aqui a imagem ultrassonográfica de uma hérnia. E aqui um paciente trófico, provavelmente trabalhador braçal ou frequente de academia, nós temos aqui uma belo reta abdominal à direita, tá vendo? Ó, e aqui a pele subcutânea, reta abdominal. O que nós temos aqui? A linha semilunar. O que nós temos aqui? Oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen. Olha como você já está dominando, certo? Aí temos outro ponto de inserção ligamentar, e aqui nós temos os músculos da parede posterior. Nós já estamos aqui conhecendo, ó, psoas, e nós temos aqui o quadrado lombar. O resto nós vamos chamar de complexo eretor da coluna. Então, com isso aqui, você já conheceu todo o revestimento da parede abdominal. Aí, uma alça dessa que hernia, como uma alça de Delgado, ela pode fazer uma torção do seu próprio eixo e não conseguir voltar. E isso vai ser o quê? Vai ser a hérnia estrangulada. Então, na parede anterior, nós já aprendemos aqui que nós temos o reto abdominal. Nós já aprendemos que aqui nós temos a linha semilunar. E aqui nós temos, olha lá, o transverso do abdômen, o oblíquo externo aqui e o oblíquo interno aqui, tá? Aqui posteriormente nós temos o psoas e nós temos aqui o quadrado lombar. Essa imagem, nós temos aqui mais um momento oftalmológico do curso. A gente tem esse e esse. Qual a diferença entre os dois lados da parede abdominal? Os dois têm oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen. Mas quando a gente compara esse lado e esse lado, principalmente esse lado, a gente tem mais uma densidade em definindo os contornos, que é uma densidade de água. De novo, olha, osso, água, certo? Aqui, ar dentro do intestino. E qual outra densidade que a gente pode perceber aqui, ó? Ar, osso, água. E tem aqui também de músculo liso, ou de partes moles, tá? Então, a gente está vendo aqui uma densidade aumentada, os músculos estão mal definidos e mais espessados. É assim que eu posso dizer que tem um hematoma na parede abdominal esquerda. Isso aqui também pode ser um trauma contuso, isso aqui pode ser uma anasarca, mas não é o caso, isso aqui é um trauma mesmo. Aqui mostrando para vocês outras imagens, reta abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen, linha semilunar. A parede posterior, quadrado lombar e psoas, e complexo eretor da coluna. Aqui a gente tem o reto abdominal lipossubstituído com um pouco de gordura, e a gente vê que só ficou aqui segurando o oblíquo externo. Ó. O oblíquo interno rompeu, o transverso do abdômen rompeu, e o que aconteceu com a pressão abdominal? Jogou para fora o conteúdo, fazendo uma hérnia aqui na linha semilunar, tá bom? Fazendo aquele aspecto do abdômen avental, que a gente vai ver um caso mais à frente. Aqui a gente tem o reto abdominal, e aqui a gente tem o reto abdominal e ele foi cortado, tracionado. Isso o que? É uma ostomia. Aqui nós temos uma alça de Delgado, é feito no meio do músculo justamente para poder manter essa tração e segurar a alça intestinal ali. Olha que bonita essa imagem. Aqui o reto abdominal foi tracionado para o outro lado, os dois retos, o esquerdo e o direito. O que aconteceu? Rompeu a linha semilunar e os três músculos estão aqui, ó, foram rompidos. E aí a gordura livremente herniou sem nenhum tipo de rompimento, aqui de obstrução. E aqui nós conseguimos ver até o cólon esquerdo, direito do paciente, próximo à pele e no subcutâneo, né? Então, esse aqui é o famoso abdômen avental. Olha que a alça intestinal saindo. Tá. Parede posterior, vocês já aprenderam. Aqui o psoas, o quadrado e o complexo no grande dorsal, né? E aqui a gente sabe que é por isso que o urologista vai usar essa via de entrada no rim, porque aqui a gente tem a inserção da parede lateral com a parede posterior, e por isso que é mais fácil fazer esse tipo de inserção. E o rim, uma hora, pode sair também no aspecto pós-operatório, indo em direção ao quem? Ao subcutâneo aqui, numa
falha da cicatrização. Pode também uma alça pegar o mesmo trajeto como está acontecendo aqui com o cólon esquerdo. Ó. Aqui está o transverso do abdômen, oblíquo interno, oblíquo externo e uma hérnia saindo para fora, tá? De intestino. E para fechar em cima, nós temos o diafragma, né? O diafragma tem seus pilares diafragmáticos. Então a gente sabe que vai ter as aberturas, o hiato esofágico, nós vamos ter o hiato aórtico, né? Então quando a gente olha essas imagens aqui, vem comigo aqui no coronal, a gente vê o diafragma direito, a gente vê o diafragma esquerdo, coração, estômago. O que vai acontecer com o diafragma? Ele vai vir aqui, ó. Do outro lado também, mas não está sendo mostrado, porque o que eu quero mostrar é a junção do estômago com o esôfago que está vindo aqui, né? Aí vai ter o quê? O hiato esofágico. Então é por isso que eu estou vendo um corte de tomografia, eu vejo o diafragma fechado aqui, e de repente ele levanta, igual uma torre, uma ponte levadiça, e aí o que acontece? Faz a passagem do esôfago e encontra o estômago. Então aqui, que é no corte axial, o hiato esofágico, nesse ponto aqui, tá? O diafragma, então, ele vai cobrir aquela região superior do abdômen, né? E aqui a gente está vendo logo abaixo dele, onde está cheio de água na barriga. O que é isso aqui? Ascite. Então, esse aqui é o fígado, certo? Esse é o estômago, esse é o baço. Esse é quem? A aorta na frente da coluna. Então, a gente já começa a ver as estruturas abdominais e as suas relações com a parede abdominal. O diafragma pode enfraquecer por algum mecanismo de trauma, pressão abdominal. Então, aqui está o diafragma e o fígado querendo subir para o tórax. Isso é uma eventração, não é uma hérnia, porque não há um orifício de passagem. Só subiu aqui um pouquinho o fígado. Olha aqui, uma eventração. Aqui a gente vê uma hérnia de Bochadalec, quando você tem realmente uma falha do diafragma aqui, à direita, à esquerda, subindo o conteúdo para cima, né? Então, a hérnia de Bochadalec é quando você tem uma protusão de um conteúdo da abdominal para a cavidade torácica. E essa cavidade torácica tem comunicação pelo mediastino, aqui o pilar diafragmático direito, o ligamento mediano, pilar diafragmático esquerdo. Então, isso aqui é o retrocrural, atrás das cruzes diafragmáticas. Aqui só tem a aorta, que vem lá do mediastino, o ducto torácico, né? E temos linfonodos, como vocês estão vendo uma bola aqui. Então, nesse paciente, se eu descer um pouco mais, acaba o ligamento mediano, acaba o diafragma, e nós vamos ter o quê? Várias lesões nodulares. Aqui está a aorta, aqui está a veia cava, e aqui um monte de bolas que são linfonodos, tá? Finalzinho do fígado aqui, rim direito, sempre do lado de cá, rim esquerdo, do lado de lá. Quem está aqui, reta abdominal. Quem está aqui, oblíquo interno, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen. Quem está aqui, pessoas começando a aparecer. A cavidade peritoneal é importante lembrar que ele tem essa barreira no meio, que os cirurgiões falam muito do mesocólon transverso, e quando a gente lembra dos livros de anatomia, quando a gente volta para a anatomia cirúrgica, a gente sabe que a cavidade abdominal vai ser dividida entre supramesocólico e inframesocólico. O próprio as duas cavidades têm divisões direita e esquerda. A gente vê aqui o que é o inframesocólico direito e o que é o inframesocólico esquerdo. O que passa na moldura posterior aqui, lateralmente, ó. A goteira paracólica direita, a goteira paracólica esquerda, indo encontrar o ligamento felenocólico em cima. Então, o mesocolo transverso liga o cólon transverso à parede abdominal e tem os vasos cólicos médios e grande quantidade de linfáticos. Aí, isso aqui é um cadáver, vocês estão vendo que a aorta dele não tem contraste, o fígado dele não tem contraste, e o contraste está solto na cavidade. Está mostrando que o lado direito da cavidade supra-mesocólica encontra o lado esquerdo. Através do forame epiploico aqui, o contraste está indo de um lado para o outro, ou o forame de Winslow. Aqui mostrando uma imagem de colangio, mostrando, isso aqui é o fígado, né? Vocês estão vendo o líquido abaixo do diafragma, vocês estão vendo o líquido passando aqui para o outro lado, e aqui também ao redor do baço. Então, existe comunicação entre os espaços superiores do lado direito, né, e lado esquerdo.
Aqui nós temos uma imagem coronal, o estômago está aqui com S, o TC aqui é cólon transverso. Então, vocês veem uma linha de barreira do cólon transverso dividindo o inframesocólico do supramesocólico. Tanto é assim que esse paciente tem um tumor gástrico. E tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, é carcinomatose peritoneal segurada pelo essa barreira, que é o cólon transverso, que você pode ver aqui também. Isso é carcinomatose peritoneal ao redor dessa barreira que está aqui, o cólon transverso. Esse é um corte sagital, esse é um corte coronal de tomografia. Isso a gente vê é a representação da anatomia. Né? Vocês estão vendo aqui fígado, fígado, o líquido anterior ao fígado, o líquido anterior ao fígado, o cólon transverso no meio, o cólon transverso no meio. Tá? E aí, lembrando que tem essa parte, né, do cólon transverso, aí nós vamos ter o momento, que vai ser a junção do estômago com o cólon transverso. Aqui está o cólon transverso, aqui está o estômago, e essa camada de tecido, que é o aumento, tem um tropismo por metástase e também, por exemplo, por tuberculose, que pode dar essas granulosidades, igual nós vimos aqui. Então, onde que esses implantes que estão aqui, ó, onde que eles estão? Eles estão nessa região aqui, ó, no aumento maior. É assim que eu falo, tem carcinomatose omental, ou bolo omental, e também que é uma parte de carcinomatose peritoneal. Então, como eu disse para vocês, o lado direito vai comunicar com o lado esquerdo, pelo forame dionísico aqui, e nós temos várias divisões entre os conteúdos da cavidade abdominal. Já o esquerdo tem o inframesocólico direito, o inframesocólico esquerdo e as goteiras paracólicas. Dá para ver isso na tomografia? Claro que dá. Olha aqui, corte coronal. Então vamos pegar quem a gente já conhece. Diafragma. Diafragma. Ok? O que acontece? Líquido acima do diafragma à direita, líquido acima do diafragma à esquerda. Muito mais à esquerda. O que é isso aqui? Derrame pleural. Isso mesmo. Aqui está o fígado, aqui está o rim direito e o rim esquerdo. Aqui estão as cruzes diafragmáticas que nós falamos agora mesmo. E o que eu estou mostrando para você? Líquido ao redor do fígado, na bolsa de Morrison e descendo para onde? Ó? Goteira paracólica direita. Do lado de cá, goteira paracólica esquerda. Parou aqui, porque parou? Ligamento frenocólico. É um paciente com ascite dando uma aula de anatomia para a gente. Outro ponto. Aqui, lembra da barreira do cólon transverso? Aqui nós estamos vendo outra barreira. Olha aqui, ó. Por que não tem líquido aqui atrás? Ó, tem muito líquido aqui e aqui não tem nada junto ao rim. Ó. Rim direito, porque isso aqui é o fígado. Por que não tem líquido aqui? Porque isso mesmo, porque isso aqui é o retroperitônio. O líquido da CIT é cavidade aperitoneal. Ok? Seguimos. E a cavidade peritoneal ainda lê os livros de anatomia aqui. Direito, inframesocólico direito, inframesocólico esquerdo. Olha aqui, pessoal. Direito, inframesocólico esquerdo. Goteiras paracólicas, direita, goteira paracólica esquerda. Tá? E é por isso que quando a gente tem uma CIT, eu estou vendo esse paciente aqui com a CIT, eu percebo que não encosta aqui a água na pele, aqui na parede abdominal anterior. Por quê? Porque esses pontinhos aqui são carcinomatoses no aumento. Da mesma forma que eu consigo agora entender por que tem esses implantes aqui, ó, de tumor na superfície do fígado. Porque é um tumor de ovário, fez a semeadura peritoneal aqui, os implantes foram subindo pela goteira paracólica direita e aqui se implantaram, tanto no diafragma quanto na superfície hepática. É o que vocês estão vendo nas imagens aqui adjacentes. Certo? Aí temos mais exemplos aqui de depósito moral. É assim que a gente vê na tomografia. Olha essas imagens aqui, depósito moral. Aonde que eles estão? Ó, na porenose posterior do reto abdominal, músculos da parede lateral, linha semilunar. Então, entre o estômago e o cólon transverso, aumento maior, carcinomatose peritoneal. E essa carcinomatose peritoneal é essa relação do estômago com o diafragma. E aqui a gente tem duodeno, nós temos papila e muito assunto que a gente vai ver em próximas aulas. Para a gente fechar essa, aqui um exame contrastado para a gente lembrar da questão do estômago, fundo, corpo, curvatura maior, piloro,
duodeno, ângulo de Treitz, e quem que vem depois? Jejum e íleo. Olha aqui as marcas valvulares que nós falamos na aula de abdômen agudo, tá? É possível de ver isso aqui tudo na tomografia. O estômago está aqui, o pâncreas está aqui, aqui estamos o nosso amigo baço, aqui está o fígado, certo? Aqui está o rim direito, aqui está o rim esquerdo, tá? E quem é essa estrutura aqui com água? Está escrito na tela, por favor, vesícula biliar, certo? Temos irrigação arterial, e aqui mais exame contrastado para mostrar para você o que a gente falava na aula de abdômen agudo das marcas valvulares do intestino delgado e as austrações. Lembra que eu falei tanto disso aqui na aula de raio-x? Né? As austrações do cólon ascendente. Assim na tela fica bem mais fácil do que na projeção na sala de aula. Concordo. Ilho terminal, e vocês veem que tem umas pequenas bolinhas de densidade que são os nódulos linfóides. Aqui é uma doença de Crohn. Perfeito? E aí a gente vai embora no intestino e tem várias alterações. Ok? Por fim, vou mostrar um pouquinho da anatomia hepática, ok? Para a gente fechar essa questão para poder se preparar para a aula de fígado, tá? Isso tudo nós vamos ver na aula de fígado, mas para a gente lembrar que quem faz a divisão da anatomia hepática? A veia porta direita e a veia porta esquerda. Vai dividir o fígado em superior e inferior. E aí vem a veia cava e lança a veia hepática direita, a veia hepática média, a veia hepática esquerda. Com isso, nós temos o quê? Os segmentos hepáticos, cada um com seu vaso, cada um com a sua irrigação arterial, venosa e drenagem biliar. Então, por isso que nós temos essa imagem clássica que a gente pode ver na ultrassonografia, cada um tem seu nome, e nós temos também aqui nas imagens de tomografia, a gente vê muito bem aqui a veia porta. Então, vamos ver isso aqui no quarto axial. Se eu estou aqui, eu estou nesse ponto aqui, ó, mais alto possível. Porque eu estou vendo o pulmão, isso aqui é o tórax, lado direito e lado esquerdo. Por que densidade de ar? Tá? É mais escuro, menos denso que isso aqui, que é gordura. Então, aqui é gordura, aqui é ar. Certo? Aonde está a água? Sempre no líquor. Ó, líquor, água. E o osso está aqui. Então, você tem as quatro densidades estão aqui. Osso, ar, gordura e água. Ainda tem partes moles que você pode usar como para comparação. Tá? Então, aqui nós temos nessa estrutura aqui é a veia cava, essa aqui é a veia hepática média, essa aqui é a veia hepática direita e essa aqui a veia hepática esquerda. Isso vai fazer o quê? Dividir o fígado em segmentos. Aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 4A, aqui vai ser o 8 e aqui vai ser o 7. De onde eu estou tirando isso? 7, 8, 4A e 2, porque são segmentos superiores, ok? Para você que não acreditou em mim, está aqui veia hepática média, veia hepática direita, veia hepática esquerda. Novamente, 2, 4, 8, 7. Aqui o anel amarelo está separando o estômago para você, que acabou de passar o hiato esofágico, lembra dele? E aqui o baço, ok? Então está todo mundo aqui, inclusive a pele e o subcutâneo aqui. Descemos, vamos descendo na boquinha da garrafa, chegamos na veia porta. Veia porta, então agora nós estamos nos segmentos inferiores. Então nós estamos aqui agora, segmentos inferiores. Agora nós já temos o 3, o 3 aqui, o 3 aqui, o 4. Porque aqui nós temos a veia hepática média, a veia hepática esquerda e a veia hepática direita. Se esse aqui é o 4, o que vai sobrar para mim aqui? No 5 e o 6, para fechar a anatomia do fígado. Aqui nós temos rim direito, rim esquerdo e baço. Olha aqui, a vesícula biliar, ela vai estar, olha aqui, sempre junto ao segmento 5, vesícula biliar e segmento 5. E o rim sempre junto ao segmento 6, tá? Na maior parte dos pacientes, temos hepatomegalias, temos atrofias renais, temos variações anatômicas. Mas a maior parte dos pacientes é assim. Então agora vamos falar de lesão hepática focal. Por fim, que lesão é essa? Que densidade é essa que vocês estão vendo? Água, cisto hepático, igual aqui, ó, água. Em qual segmento que ele está? Está acima da veia porta. Então, está acima da veia porta. Beleza. Qual o segmento que é aqui? 2. E esse? Esse está acima da veia porta. Aqui está a veia cava. Aqui está a veia hepática esquerda. Aqui está a veia hepática média. Aqui está a veia hepática direita. Tá. Esse é o 2. Esse é o 4.
Esse é o 8. Sobrou quem? 7 segmentos superiores. Um cisto hepático não realça pelo contraste, tem densidade de água. E agora, onde está o óleo? Cadê a lesão hepática? Quando você vai olhando a lesão hepática, eu vou te lembrando que isso aqui é o rim direito, isso aqui é o rim esquerdo, isso aqui é o baço, aqui nós temos o reto abdominal, a linha semilunar, os 3 porquinhos, aqui nós temos o psoas começando a dar as caras, e aqui nós temos o lindo pâncreas retroperitoneal. Achou a lesão hepática? Ali, ela é um nódulo, ela realçou pelo contraste, tá? Então ela está bem aqui, pontinho, nódulo hepático, onde que está? Está do lado do rim, segmento 6. E agora? Tem densidade de água aqui dentro, igual à densidade do líquido. Mas as paredes realçaram pelo contraste. O que é uma coleção de água que realça perifericamente pelo contraste? Abscesso. Então, é um abscesso. Em qual segmento que está? Complicou a nossa vida. V hepática média, V hepática esquerda e V hepática direita. Então, está entre o 8 aqui, né? Perdão, entre o 4 e o 8. Por quê? Porque a disseminação hematogênica, igual aconteceu com essa metástase aqui, ó. Ou pode ser um hemangioma também, está no meio de 2 segmentos, porque vem por disseminação vascular e ele não sabia que tinha que ficar num segmento, ficou no meio do caminho. E aqui, como a gente tem metástases, lesões, 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 lesões múltiplas, que poderia ser abscessos também. Ok? Isso é que eu queria trazer para vocês e para a gente encerrar, por encerrado, entender que cada segmento hepático daquele tem a sua via biliar para chamar de sua. Isso aqui é uma colange normal, que a gente vê o lado esquerdo, lado direito, o ducto hepático, o ducto colédrico, o ducto pancreático e a vesícula biliar. A vesícula biliar pode ter várias variações, pode ter pedras que resolvem sair pelo ducto cístico e cair aqui no colédrico para fazer o quê? Da pancreatite. E aqui nós temos a via intrahepática. E essas vias intrahepáticas todas têm suas variações. Então nós temos um colédrico aqui embaixo, nós temos um ducto cístico e aqui temos o hepático, ducto hepático comum. Não existe hepatocolédrico, existe ducto hepático comum e nós temos colédrico. Entre eles, o cístico. Aí quando o ducto hepático vai para dentro do fígado, ele vai dividir entre direito e esquerdo. E depois ele vai dividir em ramos anteriores e posteriores. Na maior parte dos pacientes, tem gente que bagunça isso tudo por variações anatômicas. Certo? E aqui o pâncreas, dando um tchau para vocês em cabeça, corpo e cauda. Tá? Essa é a divisão do pâncreas. Aqui a gente vê o ducto pancreático e aqui uma imagem que traz uma definição anatômica do pâncreas. Ok? Então, essa é a cavidade abdominal e nesse tempo você aprendeu os músculos da parede abdominal, da parede lateral, da parede posterior, o diafragma, o fígado, o baço, o pâncreas, os rins, o que é retroperitônio, o que é peritônio inferior. Na próxima aula nós vamos falar do retroperitônio. Obrigado.